Galera, isso é incrível. Boruto se deixou ser atacado de propósito pelo Jura. Sem contar que o Kashinkoji está mentindo para o nosso querido Uzumaki. Tem algo de errado aí. Cara, isso tá bom demais. Só bora, vai. Mano, que capítulo foi esse, meus amigos? A luta que mais queríamos ver finalmente começou e pra variar, a situação pro Boruto não está nada boa, pois o Jura finalmente mostrou pra gente um pouco do seu poder e sua resistência em combate é algo assustador. Num ponto onde nem mesmo o Rasengan do Boruto foi capaz de arranhar o Shinju, e olha que ele o acertou em cheio. O Jura simplesmente nem sentiu o ataque e isso de começo já preocupou o Boruto, fazendo ele pensar bastante. E olha que o nosso querido Uzumaki se pergunta como um ataque daqueles não fez absolutamente nada contra o Shinju. Mano, todo mundo que o Boruto acertou, até mesmo com o soco, igual aconteceu com o Kawaki, sentiu o ataque. E claro, isso devido ao nosso menino estar extremamente poderoso depois de seu longo treinamento. Porém, o Jura não, ele nem se feriu e ainda por cima está agindo como se nada tivesse acontecido. Por outro lado, o Boruto notou que a única forma dele derrotar o Shinju seria usando sua habilidade mais poderosa. E claro, você aí já sabe muito bem de qual estou me referindo. E sim, meus amigos, estamos falando do Rasengan Uzumaki, um poderoso jutsu no qual o Borutin já humilhou o Code e claro, de brinde humilhou o Hidari também. Que por incrível que pareça, se trata de um Shinju assim como o Jura. E uma coisa aqui bem interessante é que o nosso querido Uzumaki tinha certeza que iria vencer após usar essa habilidade. Confesso que eu também tinha, claro, não imaginei que ele iria conseguir acertá-la com tamanha eficiência, mas se caso conseguisse, ele tinha tudo pra ganhar. Porém, meus amigos, não foi exatamente isso que aconteceu não. Mas antes de chegarmos nesses detalhes, temos que lembrar que o Boruto em um certo momento se deixou ser atingido pelo Jura. Ele não foi surpreendido igual muitos estão pensando não, hein? Ah, mano, como assim? Do que você está falando? Meu querido Otaku, é muito simples. Após o Jura trocar uma ideia com o Boruto, fazendo algumas perguntas, mas claro, sem respostas, o Shinju resolve atacar e com isso ele utiliza aqueles golpes com madeira, da mesma forma que foi contra o Kawaki daquela vez. O Boruto então salta, mas o Jura continua mandando inúmeros ataques com essas madeiras, forçando o Borutin a fugir voando e claro, cortando tudo que vinha em sua direção. Porém, mesmo que parecia que tudo estava dando certo pra ele, o nosso querido Uzumaki sabia que se continuasse daquela forma, ele não poderia usar o Uzumaki, já que esse poder exige dele ficar com seus pés no chão, absorvendo a energia para desferir no seu adversário. Mas o Jura, por outro lado, é implacável e continua seus ataques impedindo isso. O Boruto, vendo a situação, fala: merda, se eu não ficar com os pés no solo, não consigo usar o Uzumaki. E claro, completa dizendo uma frase interessante que foi: já que é assim, 3 pontinhos no final, mostrando que ele tinha uma ideia para utilizá-la em seguida. Porém, nesse momento ele é atingido perdendo sua espada e caindo no chão, exposto a um segundo ataque do Shinju. No entanto, meus amigos, o nosso querido Uzumaki na realidade não foi pego de surpresa, ele deixou tudo isso acontecer. Pois é, nessa cena aqui dá pra notar que ele percebeu as árvores se aproximando, olha o negocinho que aparece quando eles percebem algo. Com isso seria simples cortá-las novamente, porém ele não fez isso e deixou ser atingido para que o Jura achasse que teria vencido. O Shinju então o captura e até mesmo chega a dizer para ele suas últimas palavras, falando que se o Boruto revelasse sobre seu colaborador, sua espada ficaria intacta, mas mesmo assim ele iria morrer. No entanto, tudo isso não passou de um plano, pois enquanto estava ali preso, ele aproveitou que estava com seus pés no chão para ganhar tempo e utilizar definitivamente seu Rasengan Uzumaki. E claro, na minha opinião, e também já falei isso no vídeo passado, ele teria que usar o Uzumaki que usou no Code, pois sua outra versão, aquela destrutiva, demoraria muito para carregar. E além do mais, o Jura já se mostrou ser muito resistente, seu nível de cura deve ser estilo Madara Rikudou, instantâneo. Com isso, o melhor mesmo seria a primeira versão, que por incrível que pareça, foi exatamente a que ele usou. O Boruto destruiu as árvores que o
surpreendia e acertou o Shinju em cheio com o Uzumaki, mostrando seu verdadeiro poder. Mano, você tem noção que o nosso querido Uzumaki arriscou ser eliminado para usar sua habilidade especial? Aquele ataque do Jura poderia ser fatal, afinal, ele já não tinha mais nada para perguntar ao Boruto, já que o garoto não estava respondendo nada para ele. Porém, mesmo assim, ele teve essa coragem e conseguiu realizar seu objetivo. Mas claro, ele não contava que o Jura conseguisse anular esse poder. Véi, nem eu esperava por isso. Como o Jura fez algo assim tão facilmente, meus amigos? Dá pra notar que o Boruto, depois de usar a habilidade e o Shinju se ajoelhar, ele se mostrou tão confiante que até guardou a sua espada. Na cabeça do nosso querido Uzumaki, ele tinha vencido ali. Porém, tudo muda e conseguimos ver a cara dele saindo de esperança para desespero muito rápido. Mano, até agora eu não tinha visto o Boruto com essa expressão. Ali ele notou que nada, nem mesmo o Zuhiko, funciona no Shinju. No entanto, algo estranho que me chamou a atenção, pois como assim ele não sabia? O Kashinkoji não contou pra ele? Ah, mano, claro que não, nem ele sabia. Galera, tá mais que na cara que o clone do Jiraiya sabia sim que o Zuhiko não iria funcionar, pois ele já viu inúmeras lutas dos dois e certamente o nosso menino Borutin já usou essa habilidade algumas vezes contra o Shinju e não surtiu efeito. Com isso, a questão é, por que o Kashinkoji não contou pra ele? Ou melhor, por que esse bicho tá escondendo e mentindo as coisas pro Boruto? Mano, a resposta pra isso é bem simples. O Kashinkoji sabe muito bem como o Boruto é, e nem tudo ele poderia contar pro nosso querido Uzumaki, pois apesar dos dois buscarem pelo mesmo objetivo, que no caso é salvar o mundo dos Shinjus, cada um tem um jeito diferente de resolver as coisas. No entanto, o Kashinkoji, por ver o futuro, sabe muito bem que o jeito do Boruto jamais vai funcionar, pois infelizmente tem que haver sacrifícios para tudo dar certo no final, e o nosso querido Uzumaki não quer perder ninguém. E foi exatamente por isso que ele fez a cagada de ir para o campo de batalha salvar o Konohamaru. Tá, mas o que isso tem a ver em não contar pra ele sobre o Zuhiko não funcionar no Jura? Então, a resposta é bem simples, isso não faria diferença nenhuma pro Boruto. Afinal, mesmo sabendo que seu poder não funcionaria, ele só iria acreditar após usá-lo. E também não iria mudar o fato dele ir salvar o Konohamaru e os outros. Mesmo se ele soubesse, o danado iria até lá, e da mesma forma ele iria usar o poder para testar se aquilo realmente era verdade. Pensa bem, o Kashinkoji já falou pro Boruto inúmeras vezes que ele não pode vencer o Jura, e ainda por cima que ele não poderia ir até o campo de batalha. E o nosso querido Uzumaki fez o que a respeito? Exatamente, não ligou, pois ele foi ao campo de batalha e ainda por cima enfrentou o Jura. O Boruto sabia que não podia contra ele, mesmo assim se mostrou confiante e vitorioso após acertá-lo com o Zuhiko. Se o Kashinkoji o alertou inúmeras vezes que ele perderia se caso enfrentasse o vilão, mesmo após aquele ataque não era pro Boruto ficar de boa, ele tinha que imaginar que o Shinju iria fazer algo. E claro, não estou aqui para defender o Kashinkoji, porém como vi várias pessoas o criticando, sendo que ele nem culpado é, tive que comentar sobre esse assunto. O que vocês acharam? Enfim, gostaram do vídeo? Na sua opinião, o Boruto vai conseguir derrotar o Jura ou até mesmo fugir dele? E o Kashinkoji, o que está planejando agora? Comente aqui, claro, deixe sua teoria. Haha, não se esqueça de deixar seu poderoso like para nos ajudar. E se não for inscrito, se inscreva para fazer parte da nossa família Otaku. Vou ficando por aqui, tchau!